Gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu queria fazer um vídeo assim muito simples sobre a maneira como você se julga, a maneira como você se olha, como você julga e como você entende e estabelece um critério negativo sobre o que você sente, sobre o que você pensa, sobre seus pensamentos e seus afetos. Quero fazer um vídeo super simples sobre isso, vamos tentar fazer assim de um jeito sintético, para a gente entender que talvez a maneira como a gente está olhando para as nossas coisas, porque acontece dentro da gente, não só não ajuda em nada, não leva a lugar nenhum bacana, como também não faz sentido em si. Não tem porquê, não faz sentido, não faz sentido. Tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre isso? Vamos lá que vai dar certo, tomara. Vamos tentar, vamos nessa. Então, eu escuto muito isso, assim, muito mesmo, algumas frases, especialmente em atendimentos, mas na autoescrita também, nas lives, nas perguntas que eu recebo da autoescrita, algumas frases como assim: não, mas é horrível isso que eu pensei, nossa, que horror, nossa, que bizarro isso, eu sou muito louco mesmo, eu sou muito louco, eu sou muito maluco, eu sou muito estranho, tem uma coisa em mim que é muito estranha. Isso que eu sinto um negócio, isso em relação aos pensamentos, né? Várias vezes. Ou então eu sinto um negócio esquisito e tal. Às vezes, em relação ao que sente, é mais difícil ainda de reconhecer. A gente simplesmente nega, né? Mas tem toda uma sorte de pensamentos que está ligado a toda uma sorte de afetos negativos, por assim dizer, que a gente simplesmente preferia não ter. E, por um lado, como a gente já falou muito aqui, e na ideia de homeostase, né, que a gente desenvolveu nesse vídeo aqui, no vídeo dos 7 afetos fundamentais, que é o vídeo mais importante desse canal, assim, o mais importante é você entender o que eu falo, de fato, tem assim, vamos dizer, uma valência na maneira como a gente sente as coisas. Tem uma valência, assim. A gente sente coisas boas ou ruins, né? Eu sinto uma coisa, é gostoso receber um abraço, em geral, às vezes não, mas vamos dizer que seja gostoso receber um abraço, no modelo simples, e é ruim quando a pessoa bate a porta e vai embora. Pode ser o contrário, né? Pode ser assim, horrível receber aquele abraço, e muito bom, um alívio quando a pessoa vai embora, quando bate a porta e vai embora. Ou pode ser misturado, pode ser ao mesmo tempo ambivalente, né? Receber um abraço pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. E a gente já vai ficando muito difícil de conseguir entender. Mas o que eu quero dizer é que, de modo geral, a gente tem duas modalidades de variação no nosso reloginho da homeostase, do nosso equilíbrio, né? Redução de tensão e aumento de tensão. Redução de tensão é o princípio do prazer lá do Freud, nosso amigo Freud de sempre. Redução de tensão é lido como prazer. Você fala, que gostoso. Aumento de tensão é lido como desprazer, né? Então, de fato, as nossas experiências afetivas, as nossas experiências emocionais, por assim dizer, elas têm duas modalidades, prazer ou desprazer, né? Isso é a base da nossa consciência, assim. A gente está vivendo a vida assim numa espécie de corda bamba entre prazer e desprazer. Então, esse tempo todo está acontecendo. E aí isso leva a gente a passar a reconhecer esses afetos de desprazer como afetos negativos, né? Negativo, o desprazer negativo, o prazer positivo, mas além de negativo, errados, né? Então, raiva é errado, né? Raiva não é uma coisa que você tenha que sentir. Você não pode sentir raiva. E aí uma série de sentimentos que vem daí, como por exemplo muitas vezes o ciúme, ou muito fortemente a inveja, né? Coisas que a gente sente, ou medo, né? Como a gente falou no vídeo retrasado, eu acho, que você não pode fugir. Vou botar aqui, tentar lembrar de botar aqui. Mas o medo então é um afeto negativo, né? Que então não só é negativo, como é ruim sentir medo, né? Não sei se dá para, assim, tá, na montanha russa pode ser gostoso, mas aí tem medo e tem a dopamina da busca, né? Então é uma mistura mais complexa. Ou apaixonamento, que também tem o medo e a dopamina do encontro e uma outra série de elevações, né, acontecendo. Mas enfim, de uma maneira simples, o medo é ruim de sentir, mas não é errado de sentir. E aí isso é uma coisa que eu queria colocar para vocês, assim, uma distinção fundamental de conseguir fazer na sua vida aí, e na minha também, de todos nós aqui vivendo nesse mundo, que tem uma série de afetos que estão colocados pra gente como proibidos hoje em dia, né? E eles são simplesmente ruins, eles não são errados. A gente moraliza os nossos afetos, saca? A gente moraliza as nossas emoções. Então, o que já é ruim passa a ser ruim, mas errado.
né? Então tem os afetos que são bons, né? Que é assim, sei lá, amor, vamos dizer assim, as amorosidades em geral são boas e são certas, são corretas. E as outras coisas, tipo raiva da sua mãe, inveja da sua irmã, essas coisas estão erradas. E como isso é a primeira parte para você entender, assim, não faz sentido isso. Esses afetos são só uma experiência de elevação de tensão, redução de tensão. Eles não são sua escolha, entendeu? Você não escolhe sentir medo. Não é uma coisa que você acorda e fala, bom, hoje eu vou querer sentir medo, ansiedade, inveja, tristeza. Não é isso que acontece com ninguém. Ninguém escolhe essas coisas. E a gente não tem como escolher não sentir também. Sabe? A gente não tem como escolher, bom, não vou passar por isso. É claro que a gente pode fazer coisas na nossa vida, ter processos de aprendizado na nossa vida, e esse vídeo tem exatamente a ver com isso, né? Processo de aprendizado na nossa vida de coisas que façam a gente se sentir menos mal e mais bem, vamos dizer assim. Mas para você conseguir fazer esses aprendizados, você tem que primeiro reconhecer esses afetos, senão você não consegue entender o que raios te fez sentir assim, fez você se sentir assim. Tá entendendo? Se você não consegue, por isso não faz sentido mesmo, né? Você classificar isso assim e simplesmente negar. Se você não consegue reconhecer o que te fez sentir assim, você não tem zero chance de mudança, nenhuma chance de mudança. Você não sabe como que aconteceu. Você só quer negar aquilo, tá? E aí, isso é o lado dos afetos. Mas os afetos montam pensamentos, né? E vice-versa. Pensamentos montam afetos e por aí vai, né? É uma coisa de retroalimentação, né? E os afetos, então, eles vão desencadear pensamentos, fantasias e coisas, imaginações e coisas, às vezes boas, né, maravilhosas. Vou encontrar pessoas incríveis, vai ser muito legal. Aquela viagem, aquele encontro, aquela festa, aquela conversa, aquela transa, aquele, como é que chama? Aquele date, vai ser maravilhoso, tudo vai dar certo e tal. Ou vai ser terrível, ser dispensado, rejeitado, agredido, excluído e tal e tal. Beleza. São modalidades de pensamentos, né? São os afetos que se montam como num sonho, né? O sonho que é uma montagem em termos alucinatórios desses afetos. Né? Então, mas na nossa vida o tempo todo acontecem montagens desses afetos em modelo de pensamento, que também retroalimentam e montam afetos do outro lado. Né? Isso é uma coisa assim que caminha via de mão dupla. Beleza, mas os pensamentos a gente também não tem como controlar. Por exemplo, você desejar vingança, queria que essa pessoa desaparecesse do mundo, fosse assim, imagens terríveis, não pode nem falar, imagens terríveis sobre alguém. Tá errado isso? Não, não tá errado. É bom pensar isso? Pode ser, pode reduzir tensão. Pode não ser, pode aumentar a tensão, não sei, depende. Mas é sobre isso que você tem que pensar. Aumenta a tensão ou reduz tensão? Não certo e errado, entendeu? Esses pensamentos. E esses pensamentos, eles também não estão no seu controle. É claro que é verdade, sim, que você pode pegar seus pensamentos e talvez reorientar, até certo ponto, reorientar eles para lugares mais bacanas. Mas no momento que você passa a tentar controlar o pensamento que você tem, tipo, ai, que horrível pensar isso, não posso pensar isso, esquece. Você já está, além de pensar isso que você está pensando, você está duplicando esse pensamento, pensando, está errado o que eu estou pensando, entendeu? Como está errado o que eu estou sentindo, está errado o que eu estou pensando. Você pensa, então, uma coisa estranha em relação a um familiar seu, né? Que você deveria adorar, amar, proteger e tal. Mas uma hora você deseja uma coisa lá ruim para essa pessoa. Né? Deseja que ela se dê mal. Você deseja que ela bata com a cara na parede e se dê conta de que ela é muito metida, muito mandona e que ela acha que sabe tudo na vida e tal e tal. Tipo sua mãe, seu pai, por exemplo. E aí você fala, que horror, eu não posso pensar isso. Que pessoa horrível que eu sou, entendeu? E aí você passa a se culpabilizar por esse pensamento que você fez. Não faz sentido você fazer isso. Este pensamento que você montou, como é que fala? Esse pensamento que aconteceu na sua cabeça, né, que você não é que você montou porque você está montando, mas ele é uma montagem em termos de representações, coisas que você juntou, uma cena que você fez, um episódio que você fez, como a gente fala na autoescrita, você juntou coisas e é uma montagem de afetos, né? Então você está assim com raiva do seu pai, e aí você montou essa cena. Se você não reconhece essa cena porque ela está errada, você não entende a raiva que você tem do seu pai e você não entende por que você tem essa raiva. Se ele estabelece, por exemplo, uma dinâmica de dominância, como a gente fala na autoescrita. Aliás, se você não sabe o que é autoescrita, vai ver essa playlist aqui em cima. A autoescrita é um processo de pesquisa sobre si mesmo, que a gente faz aqui nesse canal. Ela se baseia na neurociência afetiva, na psicanálise e na narrativa. A gente tem vários vídeos com várias práticas, né, que é através da escrita, mas não é sobre escrita. Usa a escrita para você se entender. E a gente faz lives todos os sábados para tirar as dúvidas dessas práticas. Mas, enfim, como a gente fala na autoescrita, o seu pai lá tem uma dinâmica de dominância, por exemplo, que te faz muito mal. E aí você monta essa cena de vingança com relação ao seu pai, por exemplo, sua mãe, quem quer que seja o seu chefe, não interessa.
Né? Você montou, essa cena aconteceu, não foi que você montou, ela aconteceu como resultado desse afeto, como resultado dessa experiência afetiva. Como eu me sinto quando? Quando meu pai me trata assim, eu me sinto assado e penso isso. Como eu me sinto quando? Essa é a síntese da autoescrita nesse sentido, né? Isso acontece, eu me sinto assim, e aí eu penso isso. Ou vice-versa, eu penso isso, eu me sinto assim, aquilo acontece, isso caminha, né? Indo e vindo. Mas o importante, quando você pensa, quando você monta esse pensamento, quando esse pensamento se monta na sua cabeça, tem que falar que você monta, quando esse pensamento acontece, ele eclode na sua cabeça, se você recusa ele porque ele está errado, você não entende essa cadeia, você não entende essa sequência que se deu, e você não entende de onde veio isso, o como eu me sinto, quando, o quê, quando o que acontece. Você não entende o quê? Você não entende o que aconteceu. Você só nega. Você fala, eu não posso pensar porque é estranho. Eu não posso ser assim. Eu estou errado, sou uma pessoa horrível. Quantas vezes eu escuto isso? Cara, eu sou horrível. Nossa, eu sou muito estranho, eu sou muito escroto, sou muito bizarro. E eu falo, mas o que é? Mas onde que é? A pessoa me conta. A pessoa, cara, aconteceu eu fiz uma coisa bizarra. Aí a pessoa me conta a história. Eu falo, mas onde que tá? Desculpa, não peguei. Onde que tá a parte escrota? Ah, você não acha? Mas não, porque você pensou isso sobre aquilo? Isso é ser escroto? Não entendi, nem entendi. Às vezes eu nem consigo entender, de verdade. Aí a gente vai se entendendo, você vai entendendo a fantasia de bondade que a pessoa tem sobre si mesma, de perfeição, o ideal do eu, nosso querido aqui, com familiar, próximo, o ideal do eu, né, que a gente fala sempre. E aí você entende, e a pessoa está lá negando esse negócio, então ela não consegue entender, por exemplo, a carga ambivalente, de valências duplas, de afetos duplos, de afetos, né, de prazer e desprazer que ela tem em relação ao mesmo objeto, a mesma pessoa. Se ela nega isso como moralmente errado, esse pensamento, ela não tem chance de reconhecer esse negócio. E tudo que a gente pode fazer é reconhecer esse troço para conseguir entender como é que aconteceu, por que está rolando assim, se é uma coisa que a gente está fazendo ou que o outro está fazendo, em geral é as duas coisas, né? Sempre é a gente, sempre é o outro, é um sistema, de modo geral, e a gente consegue então ter alguma chance de reconhecer para tentar fazer uma outra coisa de outro jeito. Tentar entender talvez qual é o reflexo automatizado que a gente está botando ali em prática, a gente nem se dá conta mais, porque a gente faz aquilo há tantos anos que a gente nem percebe mais. A gente aprendeu quando era criança a reagir assim, a espernear assim, a fazer assado, e a gente nem sabe mais. Se a gente não reconhecer primeiramente, esse pensamento aqui que parece errado, que parece condenável, dessas palavras aí que aparecem pra gente, se a gente não reconhecer isso, a gente não tem chance de entender essa cadeia. Então, queria propor pra vocês aí o seguinte, quantas vezes você se diz esse negócio, nossa, eu sou muito estranho. Cara, eu sou muito maluco, eu sou muito esquisito, eu sou muito estranho. Eu fiz uma listinha até de palavras, estou repetindo, mas enfim, egoísta, maluco, estranho, tosco, horrível, bizarro, por aí vai. Essas palavras que a gente fala da gente mesmo. Isso acontece com você quando você pensa o quê? Quando você pensa o quê que você fala que você é estranho, que você é bizarro, que você é esquisito? O que é? Que imagens são essas que você não está escolhendo, estão aparecendo em você? E de onde que elas vêm? É isso que a gente tem que fazer. Não é negar elas porque é condenável e porque você não vai mais para o céu. Não é isso. Não é isso. Não é sobre isso. É tentar entender esses troços. Era isso que eu tinha para dizer hoje, gente. O que vocês acham? Faz sentido isso que eu disse? A gente se vê lá no sábado, às 11 horas, todo sábado. Vai ver o negócio da live. Quando eu terminar de falar, vai aparecer aqui o negócio Percurso da Autoescrita. Aí você vira membro do canal e você pode participar das lives e é maneiro. A gente aprende as paradas junto lá. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha pra dizer. É isso, gente. Tchau. Até já. Até semana que vem. Tchau.